Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tô aqui com a doutora Graciele Azevedo. Tudo bem, Grati? Tudo, e você? Tudo bom. É a Grati, que é psiquiatra da infância, doutora em ciências pela Unifesp e tem o podcast Pode ou Deve, Neurociência na Criação dos Filhos, junto com a doutora Bruna Trevisan. Exatamente. Mas aí, Grati, hoje eu pensei da gente falar o seguinte. Eu sei que você é cinéfila, você adora filmes e séries. E eu sei verdade, que a vida adulta e a vida de mãe atrapalha isso. Mas eu queria que você me ajudasse, assim, porque eu tenho refletido que as artes como um todo, elas ajudam muito a gente a processar, a ter experiências emocionais que nos ajudam a lidar com as próprias experiências e com as próprias emoções. Eu estou vivendo isso mais intensamente na música, já teve alguns convidados para falar disso. Mas me dá a sensação que o cinema, e mesmo atualmente as séries, né? Que as séries são cada vez mais bem feitas e mais complexas, com personagens mais profundos. Elas também têm esse papel, né? E aí pensei um pouco da gente falar disso, assim, como é que você... E até talvez puxar alguns filmes que a gente lembre, assim, que são interessantes, ou séries interessantes, que sejam abordem conteúdos de saúde mental diretamente, ou simplesmente como uma vivência, que sabe aquela sensação que você tem de embrulho no estômago que você está vendo o filme, ou uma experiência de ver como o outro lida com uma experiência de vida difícil. E aí, o que você acha? Fácil, né? É super fácil. É só avisar as pessoas que ele decide na hora algumas coisas, assim, que a gente vai falar, assim, para todo mundo saber, assim. Mas sabe o que você estava falando? Eu lembrei, assim, aí vai dar conta da minha idade para as pessoas também, né? Na época do Orkut, eu tinha um daqueles... No ICQ, né, Grati? Não. Você tá tentando me rezar a idade. Deixa eu falar. Eu não tô dizendo que nem o Diegão não conhece. Não estou dizendo que eu não vivenciei a época do ICQ. Eu só estou dizendo que eu ia falar do Orkut, porque tem um canal do Orkut. Era um canal que chamava? Comunidade. Era comunidade do Orkut. Que, inclusive, eu estava inscrita nessa comunidade lá e que falava assim, viver é ter visto os filmes certos. E eu acho que você trouxe essa coisa de falar como viver, assim, através o filme, as artes, tudo nos faz vivenciar algumas coisas que a gente processa determinadas coisas. E na época eu vi aquilo e falei, não é que faz sentido, é claro que eu preciso ver filme para viver, mas essa coisa de se conectar com a arte desta forma, né? Era um grupo de pessoas que gostavam muito de filmes, então é aquela coisa, tipo, eu realmente aprendo. Viver é ter visto os filmes certos, né? Você sabe que para quem desenvolve essa relação com qualquer modalidade de arte, eu acho que é um pouco, o sentimento é um pouco esse mesmo, né? De falar assim, porque assim, você fala assim, qual que é a importância operacional, utilitária, né, no funcionamento social das artes? E aí você fala, qual que é a relevância de eu estar lá tocando meu baixo ali, gastar horas do meu dia estudando? Aí a resposta é assim, é porque se eu não fizer, eu vou ficar triste. Assim, negócio que me faz bem, que me nutre. Por quê? Não sei. Eu acho que traz essa coisa, por exemplo, do instrumento musical e de uma arte que te permite ser mais um pouco ativo, né? Que é diferente de assistir um filme, por exemplo. Então, eu acho que me remete um pouquinho à ideia de flow. Entrar naquele estado de fluxo em que você está tão ligado àquela coisa que você está fazendo, você está tão vivenciando aquilo, que aquilo tem um componente ser um pouco desafiador para você, né? Ou muito. Você está aprendendo algo, mas você está envolto naquilo por si só, né? Porque pode ser que você fale, agora eu estou treinando porque eu preciso tocar. Vou ter uma apresentação e eu vou tocar. Que normalmente a sensação é diferente de quando eu estou entregue a isso. Eu estou curtindo esse momento, eu perco a noção de tempo, eu não estou fazendo isso com uma meta específica, não é que eu preciso cumprir, então eu preciso fazer o exercício tal, né? Então, acho que essa ideia de esses momentos de fluxo, né, que acho que a gente comentou num podcast da Ciência do Bem-Estar, que são importantes também, né, para o nosso bem-estar, é algo que
aumenta o bem-estar subjetivo, vivenciar esses momentos. E que talvez se aproxime um pouco do que na infância é a brincadeira, né? Que é você estar entregue a algo por si só. Então, por isso que muitas vezes numa brincadeira de construção, construtiva, que a criança está empilhando e colocando coisas, ela quer derrubar no final, assim, porque o importante não era a meta, o importante era o processo. Eu estava entregue ao processo de montar. E não eu queria montar o castelo perfeito. Quando eu quero montar o castelo perfeito, o processo já fica... A gente curte menos o processo. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, essa coisa do tocar, da música. Né? A música, você falou que aí nesse sentido eu estou participando do conteúdo ativo, artístico, né? Eu estou participando como um contribuinte, né? Daquele conteúdo artístico. Mas eu acho que talvez... O consumir também, né? Eu estava pensando mais no consumir, mas de fato a música, especialmente a música instrumental, que não tem letra, porque quando a música tem letra, a gente se conecta muito com o conteúdo da letra, né? E aí vira uma comunicação mais direta, que a gente está mais familiarizado. Mas quando é uma música instrumental, é uma conexão com elementos assim que a gente não está tão habituado a se conectar. E pelo menos para mim, né, no meu processo musical, o tocar e o estudar cumprem um papel importante para eu ser mais feliz apreciando a música dos outros. Daquilo me tocar mais profundamente, né? E me dá a sensação que, óbvio que quem é especialista em cinema, quem sabe, quem é diretor de fotografia, ele vai ter uma conexão mais profunda, né, com outros elementos daquela obra de arte, mas eu acho que o cinema ele mais naturalmente conecta com as pessoas. Assim. A música também, mas eu acho que Eu acho que aí é comparável, talvez, a música com letra, né? Um pouquinho. Porque exato. O cinema, ele tem a história. O filme, né? O filme, a série. Ele tem um enredo. Com a linguagem que a gente está acostumado. Uma linguagem em língua portuguesa ou em língua inglesa. Então, né? ele está te contando ali. Apesar que tem filmes que não, né? O Godard... o Lars von Trier, talvez eles têm uma linguagem um pouquinho diferente ali. Árvore dos da filmes, Vida, né? que é aquele filme... Árvore da Vida. Que Ele mescla um pouquinho ali, né? Uma história da família com... A ideia era mesclar a família com também o surgimento do mundo. Então, ele acaba mesclando vários trechos. Ou Melancolia também, né? Do Lars von Trier, que às vezes traz uma coisa... uma estrutura mais poética ali, né? Numa forma de falar que não é tão direta. Traz imagens, tipo isso. né? Que não é tão direto. Cinema sem letra. Mas é isso, assim, tem um enredo e tem uma outra mensagem também que se quer passar, que vai para além daquele enredo e que talvez exija uma reflexão, um sentir-se conectado com, porque não é todo mundo que vai sentir-se conectado com, né, determinados filmes. Não, e eu tô imaginando também, tem uma outra, que é uma hipótese, é mais uma hipótese do que uma informação em si, de que a gente está mais acostumado a ser mais saliente na nossa interação com o mundo o visual, né? Então, eu acho que o visual... A informação que é puramente visual, sem outros elementos de produção de informação, ela é mais familiar, pelo menos para mim, do que a informação que é puramente auditiva, sem fazer outras conexões de informação, do tipo a música instrumental. Que é isso, não tem uma... Mas eu diria que é variado, eu imagino que seja variado, né? Porque, por exemplo, eu gostava muito de cinema, foi uma coisa que eu me identifiquei muito cedo, assim, com filmes e depois com séries, né? E tem pessoas que muito cedo se identificaram com a música, ou com música instrumental, então eu acho que tem os nossos, sei lá, os nossos caminhos ali, né? É uma coisa que me conecto mais, eu vivencio o mundo mais desse jeito, talvez outras pessoas vivenciem de outra. E aí, eu falando isso, tem pessoas que se conectam... Seu sogro, meu pai, que no começo da vida adulta foi dançarino, e aquilo é um negócio que até hoje eles vivem aquilo como se ele fosse dançarino hoje em dia. Tem a dança, né? Exatamente, que é outra expressão ali. Acho que tem, por exemplo, a comida, eventualmente, o cozinhar ali, a culinária para algumas pessoas, né? Que aí você está indo para os outros sentidos, né? Os enólogos, isso, exatamente. Né? Estou falando do vinho, do paladar, ali, né? Do cheiro, de ouvir, de ver, né? Então, eu acho que as pessoas se conectam de forma diferente com as coisas. Talvez, assim, a experiência dos sentidos é algo que
pode ser experimentado de maneira muito gratificante. Tá. Mas a gente tá falando de cinema. E aí, Gretchen, me conta. Que filme você lembrando, assim, da sua vida como um todo, assim, fala um pouco dos filmes que te marcaram, né? E que te tocaram, assim. Que não necessariamente talvez sejam os filmes que eu considero os melhores atualmente, mas que me tocaram de alguma forma, né? Então, assim, eu era uma criança, uma adolescente que gostava muito de ler, né? Então, eu me interessava muito por leituras também, né? E em determinado momento, Shakespeare... nerd! Em determinado... Você casou, né? Então, tá bom. Em determinados momentos, o Shakespeare foi algo que eu gostei, assim, né? Que me interessava, ali, a forma de escrita, as histórias, né? Então, eu acho que o filme Romeu e Julieta, né? E aí eu assisti primeiro o de 1968, que é o do Franco Zeffirelli, né? Eu assisti várias vezes esse filme, assim. Eu acho que passava na sessão da tarde também, né, ali. Então, foi um filme que... Não passava? Não, tá bom. Não sei, pode ser eu que acho passava, que mas você que não via, na minha né? história de vida, não tinha se Romeu e tinha Julieta. alguma coisa assim, eu já ia fazer outra coisa. Mas ele passava. Então, são filmes que... Na sessão da tarde eu lembro de passar Rambo. Pois Falcão, a gente tem memórias diferentes já. Rock. Não que eu não me lembre desses filmes, assim, mas eu tinha Mary Poppins, A Noviça Rebelde, e O Vento Levou. E O Vento Levou é um filme que me marcou muito, assim, né? Não passava essas coisas. Então, assim, eram filmes que não eram filmes daquela época, eram filmes mais antigos do que eu não sou, do que na idade que eu tava ali, né? Pré-adolescente, adolescente, mas são filmes que me chamavam muito a atenção, assim, que eu gostava muito, né? Então, esse Romeu e Julieta, que é uma história que todo mundo conhece, assim, né? Um enredo. O casal que não pode ficar junto e que mesmo assim vai lá e quer ficar junto, né? Então, tem vários componentes ali que eu gostava muito. E depois gostei de outras versões também, né? A versão com o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes, do Baz Luhrmann, também foi uma que eu assisti muito depois, né? Que já era uma versão bem modernizada ali, né? Então, são versões diferentes, mas eu gostei muito, né? É isso que eu falei, assim, O Vento Levou, esses filmes mais clássicos ali, A Noviça Rebelde, né? Mary Poppins, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que são filmes ali que eu gostava muito também, né? E que, sei lá, esse enredo, né? A história ali me pegava ali de alguma forma, né? Você vê que... tem muita... Uma vez eu li também essas ideias, tipo... E O Vento Levou, acho que traz um pouco disso, né? Menos que os outros. Mas essa jornada do herói ali, no sentido de alguém que sai, que vai construindo as coisas, que O Vento Levou traz um pouquinho ali, né? A Noviça Rebelde, talvez trava um pouco. A Fantástica Fábrica de Chocolate, com o menininho, que era o menininho que achou... Não sei se vocês lembram ou assistiu. Que achou o papelzinho de ouro e era o menininho de uma condição socioeconômica ruim. E que os outros lá, com outra família rica, que compraram vários chocolates para ele poder achar o papelzinho aí. E ele é o menino que se destaca. Então, essa coisa dessa jornada de uma superação ali, né? Eu acho que é algo que a gente se conecta muito, né? E é algo que, até de forma não negativa, mas acho que é muito usado não vou dizer negativo, mas muito usado no marketing de mídias sociais, dessa ideia do herói, né? Tipo, eu tinha 3 filhos e eu estava totalmente perdida, eu não sabia o que fazer, e aí eu descobri tal método e agora eu sou a mãe exemplar. Eu sou multibilionário. Né? Mas essa ideia e a ideia também, por exemplo, das pessoas que enriqueceram pela própria trabalho ali. Então, agora eu fiz, você consegue. Então, mas essa ideia que a gente chama de jornada do herói, que é essa coisa da pessoa que saiu e ela conquistou algo, né? Que são filmes que muitas vezes a gente se conecta. Então, são filmes que às vezes nem têm uma qualidade excelente, se a gente for olhar mais de forma crítica, de falar, tem uns desenvolvimento de personagem interessante, é um personagem com camadas e tudo, mas é um filme que você assiste, pode não talvez lembrar todos os nomes, mas você fala assim, poxa, que legal, né? É aquele filme que a gente... Sessão da tarde de conexão, né? Então, esses dias eu assisti acho que do Mark Wahlberg, Mark Wahlberg, que eu tô tentando lembrar. Eu não lembro o nome, é isso que eu tô te falando. Mas era ele, uma história, ele era um corredor e ele tava já meio fracassado. E aí ele decide inscrever numa última, não era um de correr. Era esses desafios, que era no meio da mata, você tem que correr, que tem equipes que vão, tem um navegador, então... E aí ele encontra um cachorro, é baseado numa história real, e ele encontra um cachorro, e esse cachorro faz toda a jornada com ele. E ele não ganha no final, porque ele então não vou dar spoiler de tudo, mas
essa jornada dele de falar, é o cara que estava lá, que estava fracassado, que foi, que batalhou, encontrou o cachorro, seguiu em frente. A gente se conecta de certa forma, é legal, né? Você fala, poxa, legal, né? Às vezes você vivenciar isso através de uma outra coisa. Acho que o filme proporciona um pouco isso, né? Você ter esses momentos que você tá lá assistindo e você dá um sorrisinho, né? Que você fala assim, putz, que legal, me identifiquei com isso. Então, eu acho que o filme, as séries, né? Elas trazem essa possibilidade ali, né? Pra gente, de vivenciar algumas coisas, de se conectar com algumas coisas, de talvez ver e falar assim, eu vivi um momento parecido, né? E lembrar e falar, foi tão legal. Então, eu acho que traz muitas coisas. Mas acho que os primeiros que me chamavam a atenção ali de filmes muito foram esses, né? Que talvez o que me fisgou um pouquinho ali. Né? E algumas séries, eu assistia muita série, né? Assim, então, quando eu era nova também tinha uma. Tem uma que me marcou muito, não era uma série muito conhecida, mas ela se chamava My So-Called Life, que é também com a Claire Danes, Jared Leto, né? Ela teve pouquíssimas temporadas. Acho que era Minha Vida de Cachorro. Ela teve poucas temporadas ali, mas acho que essa vivência da adolescência ali naquela série é uma série que me conectou, né? E eu lembro de ter ouvido uma música, e nessa época não era fácil, né? Você ouvia uma música e falava assim, vou ali no Google, tem um programinha que eu já ponho e me fala que música é essa, né? E eu ouvi uma música que tinha gostado muito, que era aquela Everybody Hurts, né? R.E.M., né? Não lembro quem era. E só fui descobrir um tempo depois que música era. Então, tá vendo? São umas memórias que eu falo assim, nossa, isso aqui me marcou. Né? Que depois eu fiquei com aquela música e talvez o momento que a música tocou, né? Também me tenha tocado ali, mas eu lembro que mais tarde eu ouvi essa música de novo e falei, meu Deus, é essa música, né? Eu estava no casamento de uma amiga, tocou a música que eu não lembrava direito, né? Mas eu falei assim, gente, é essa música que eu ouvi lá, espero que seja, né? Vou ver a série de novo para ver se era. Mas que eu fui perguntar pro DJ, falei, que música é essa? Né? E falar, nossa, então é essa música, eu acho legal. E que eu tinha ouvido lá atrás. Hoje é muito mais fácil, né? E outra coisa também, né? Eu falo sem parar disso, mas é um tema que eu gosto muito, assim. Que eu brinco muito hoje em dia quando eu atendo, né? Os adolescentes, né? Do que eles gostam de assistir. E muitos agora é só canal do YouTube, ou é só short, ou é TikTok. Eu falo assim, na minha época, quando eu assistia a série, você ficava a semana inteira esperando um novo episódio, né? Então, o Arquivo X, se eu não me engano, era sexta-feira, que é uma série que eu também gostava muito. Aí eu assistia e era a semana inteira esperando, na expectativa do episódio novo, né? E era uma sensação muito legal. E ainda tinha uma coisa que era assim, se você tinha um compromisso no horário daquele seu episódio, perdeu o episódio, né? Lascou-se. Eu vou ver, será que vai repetir? Que horas que repete? Será que eu tenho um videocassete para gravar e assistir depois, né? Programar o videocassete para gravar. Mas tinha toda uma coisa de uma logística. Não, nunca dava certo né? programar o videocassete. Não, ou você gravava em cima, alguém gravava em cima da sua fita. Acabava energia. Alguma coisa estava errada. Alguém gravava em cima da sua fita depois, né? Mas assim, é algo que era essa coisa de esperar para... né, de assistir e esperar para. E aí você tem uma diferença que às vezes não tem a nomenclatura diferente de série para seriado, mas você tem aquele estilo que é aquele que um episódio é resolutivo. Então, você tem uma certa trama por baixo, mas o episódio em si, ele é meio resolutivo, que era tipo Arquivo X. Cada episódio é um novo mistério. Então, você tem a trama, tinha um Scully, né? A Scully e o Murder. Se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar ali. Isso é a trama basal, mas ela não era, talvez, assim... Não é que ela não era o principal, mas você via um episódio, o episódio ele era explicativo e resolutivo por si só, né? Que é diferente de você assistir, vamos comparar com uma mais recente agora, tipo um Breaking Bad. Game of Thrones. É um Game of Thrones, que embora no episódio você tenha uma certa história central do episódio, é o arco todo da série, é tipo uma novela, que vai te trazer uma resolução. Uma novela dessas da Globo. É o arco inteiro que vai te trazer a resolução. Né? Então, também tinha uma certa diferença, né? Tipo, de pensar em uma que você fica pensando, nossa, como é que vai ser? Como é que é o final disso, né? No Arquivo X tinha essa coisa, será que eles vão ficar juntos? Como é que vai ser? Né? Mas os episódios acabavam sendo, esse exemplo do episódio ser mais resolutivo ali. Né? E tem outras que é o arco, que é mais importante, né? Como é numa Breaking Bad, assim, né? O Mad Men, né? Que são séries mais recentes, né? E em relação ao cinema, eu acho que elas trazem essa vantagem de realmente conseguir trazer mais camadas para os personagens, né? Dos personagens serem mais complexos e você ir descobrindo algumas coisas aos poucos ali, né? Assim, que você vai vendo e vai te pegando ali. Né? E a gente tem essa coisa dos enredos principais, né? Porque se você for
enxugar por elementos muito básicos, não são tantas opções de enredo, assim, né? Você falou da jornada do herói, do amor proibido, sei lá, da superação, né? Tem a coisa também eu esqueci como é que eles falam muito, mas essa coisa da adolescência, né? Aquela coisa do... Coming of age. Né? O coming of age, exatamente. Que é um meio que... Aflorar, não, enfim, desabrochar da adolescência. Esse também é um enredo, assim, que se repete em vários filmes. E aí alguns conseguem trazer isso com novidades, né? Do tipo, que te encanta de certa forma. E um outro vai fazer isso daquele jeito, talvez, mais... Protocolar ali, né? E aí, em termos, talvez, de pensar com um olhar de crítica de cinema, que eu nunca fui, né? Mas eu sempre fui dessa que eu... Então, como eu gostava muito, eu ficava acompanhando qual filme que ia sair. Isso quando eu era mais nova, né? Quando que ia sair, né? Já ficava naquela, tipo, de ir no cinema, né? Então, nossa, vai lançar tal dia, né? Ia com os amigos, vamos combinar que a gente vai ver. E como é que foi a crítica desse filme? Como é que saiu? O que eles pensaram? Então, era daquela que depois do filme... eu ficava ainda, né, nesse processo de tentar entender componentes, de ler críticas, de ver se eu vi uma coisa ou não vi. Eu lembro que Clube da Luta, né, que eu já era adolescente, mas um pouquinho mais velha, talvez, que essa época ali, Romeu e Julieta, Noviça Rebelde, foi um filme que me marcou muito, assim. Eu fui 3 vezes no cinema assistir, né? Porque eu olhava e falava, eu assistia e falava... Nossa, eu perdi tal coisa. Eu via de novo, eu falava, nossa, eu não perdi, né? Ele tem aquela revelação do final. Né? Como é o Sexto Sentido, por exemplo, né? Que dá vontade de você ver de novo e falar, gente, será que eles deram pistas? Eu não vi, né? E aí, quando você assiste, fala, putz, você vê com um outro olhar. Quando você vê de novo, sabendo da revelação do final, você assiste de um outro jeito, né? Mas eu lembro que, na época, o Clube da Luta, dessa coisa de filmes que marcam ali, eu queria até fazer uma camiseta, que tinha uma frase que ele fala lá, tipo, as coisas que você possui... não possuem você, né? Que acho que é uma fala do personagem do Brad Pitt ali, né? E que eu falava assim, nossa, que legal isso, né? Nessa época de adolescência, de pensar meio que nesse mundo, o mundo de posses, né? E de coisas assim, questionando isso. E era uma coisa que tinha me marcado, né? Essa coisa de falar assim, não, eu não preciso, né? Talvez ser igual a todo mundo, né? Na adolescência tem uma identificação por imagem ali muito grande com algumas coisas, né? Tô trazendo essa ideia de coisas que você possui, pensando em adolescência, um tênis de marca ou alguma coisa, né? Ou se eu tenho o melhor celular, ou se eu tenho o melhor... Então, eu lembro que a vivência daquele filme foi algo que falava, é isso, né? Tem outros caminhos pra gente ser também, né? Então, não sei, tem muitos filmes, acho que ao longo da vida eu fui assistindo... e que eu me conectava, né? E eu não sou uma pessoa de ficar assistindo muito de novo. Você faz isso mais do que eu, né? De ver um filme e assistir ele de novo, né? Eu não sou de ver tantos filmes desta forma, sabe? De ver e querer ver de novo, assim. Mas é isso, tem alguns filmes que me dão essa coisa de... Eu assisto de novo e eu acho legal, e eu gosto. O Feitiço, né? Do Tempo. O Feitiço do Tempo é um que... Como é que chama? Você é o dia da não é o Dia da Marmota que você tá falando? É o Dia da Marmota. É o Dia da Marmota. O nome do... É o Bill Murray, não? Bill Murray. Bill Murray, né? Que ainda, toda vez que passa, eu ainda assisto de novo um tiquinho. Então, toda vez que passa, agora é no streaming, né? Agora é streaming, agora você tem que ver, né? Eu tenho que decidir... Quer assistir dizer, de novo. às vezes fica lá nas sugestões, né? Pode ser, eu acho que o streaming diminui. Diminui não, porque eu atendo muitas pessoas, tem pessoas que falam, não, mas eu vejo a mesma série várias vezes, já vi não sei quantas vezes aquela série. Então, eu não sou uma pessoa que tende a ficar fazendo isso, né? Até no sentido de, talvez, um consumismo grande por isso, de falar, não, mas tem outra que eu quero ver. Né? Mas aí, ainda hoje, né? Ainda mais hoje, eu tô com o tempo muito mais restrito. Uma pergunta paralela, parcialmente relacionada. No meio do nada. Você costuma repetir os mesmos assuntos na terapia? Acho que sim, né? Então por isso que eu assisto os mesmos várias vezes. A gente espera que depois de 10, sei lá quantos anos de terapia, não seja exatamente os mesmos assuntos, né? Mas eu entendo os mesmos temas, né? E aí, nesse sentido, eu falo isso. Então, tem outros temas com outros filmes, com outras séries que talvez possam me interessar. Mas é claro que tem esse filme que, talvez em determinados momentos da vida, né? Se conectou de uma forma que te marca e que, se passar, você vai estar lá assistindo de novo. Ou que, eventualmente, pode querer assistir, né? Quando o Heitor tiver mais, vai falar, eu quero mostrar esse filme pra ele, porque eu acho legal. Assim, nada a ver, né? Qualidade ruim...
a filmagem, o som, né? E aí a gente fala, assim, da jornada do herói. E os filmes de super-heróis, assim? Que avaliação que você faz dessa? Eu acho que ele também tem um papel de se conectar. Por isso que eu acho que, assim, tem histórias que se conectam mais universalmente com as pessoas e outras menos, né? Tem estilos de filmagem, tem estilos, né, do diretor que vão se conectar mais ou menos com as pessoas, né? Mas, então, não vou dizer que conecta dessa forma com todo mundo, mas a ideia do super-herói, daquela pessoa que pode ajudar a salvar o mundo, né? E que se tiver um desastre, né? Eu vou lá e eu resolvo. E eu tô salvando as pessoas, né? Isso também é uma coisa que a gente se conecta muito, né? Não todo mundo, porque tem pessoas que não gostam, tá? É por isso que eu tô dizendo que, às vezes, cada pessoa se conecta com coisas diferentes. Essa jornada do herói, ela é quase mais universal, assim, né? Por mais que você não goste de todos os filmes que tenha isso, né? Também não é algo que você fala, esse estilo eu não gosto, como às vezes é o do super-herói. Tem gente que fala, não gosto de filme de super-herói, tá? E outras pessoas já adoram. Mas eu acho que esse gostar pode... As pessoas que gostam têm um pouco a ver com essa coisa, tipo, de uma pessoa conseguir salvar o mundo, né? Ter esse poder de ajudar todo mundo. Então, sem uma... Tem uma coisa do filme de super-herói que normalmente eu vejo que, assim, é muito claro quem é o mocinho e quem é o bandido, né? No geral. Sim. Mesmo esses super-heróis que são meio dark heroes, né? São mais ambivalentes ali, Batman, né? Deadpool... tem outros mais, né? O Venom. O 007, né? Nem mas, tanto, 007. Mas é claramente... O Venom acho que é mais um pouco até. Mas é claramente você sabe para quem você vai torcer ali, né? E quem precisa... O bem e o mal tá morrer. muito claro, né? A história de bem e mal tá muito claro, assim, né? E eu vejo isso até no meu pai, assim. Eu lembro que ele gostava muito dos filmes do Chuck Norris, né? Ou do Charles Bronson. Do Charles Bronson. Mas esses filmes que é isso, que o bem e o mal tá muito claro, que tem uma pessoa que resgata e o outro é mal, o que, na maioria das vezes, não corresponde ao nosso mundo, né? Mas talvez seja uma forma até de se organizar, né? De falar assim, não, deixa eu assistir uma coisa que tá claro para mim. Estão claras. Que tá muito claro, né? Mas é isso, tem pessoas que não gostam de filmes... Entre o Ciclano e o Beltrano, você fala... Então é isso, né? Tem pessoas que não gostam desses filmes que são mais cinzentos, né? Que tem essa área cinza um pouquinho mais forte. Ou filmes que deixam o final ambíguo. Né? E sabe, tem essa coisa assim dos... A gente tá... Já que é um podcast de saúde mental, né? Tem uns filmes que explicitamente se propõem a tratar... De temas de saúde mental. E não como uma parte do enredo, de uma vivência humana das emoções, né? De maneira geral, eu tenho muita reticência com esses filmes, assim, me incomoda um pouco, assim. Mas tem alguns muito bons também. Tem alguns muito bons, Eu não sei qual te incomoda exatamente, tô tentando... Me incomoda no geral. Vou fazer um filme para falar do moço com transtorno bipolar. Tem lá o Mr. Jones, do Richard Gere, que é legal, mas... Então, mas não sei se é o melhor exemplo de filme. Você pega um Cisne Negro, né? Isso, que aí... que aí você está falando, talvez, da qualidade do filme, né? Porque eu acho que também... Mas é um filme bom, o Mr. Jones, do Richard Gere. Mas assim, sei lá, Cisne Negro... Mas eu acho que é meio... É uma narrativa mais óbvia, assim, mais... eu não sei, mas quer dizer assim, acho que... Mais óbvio, assim, vou tratar de transtorno bipolar. Mas vou tratar de entrar na adolescência. É sempre uma escolha, né? E o diretor talvez tenha, ou o roteirista que fez o filme, tenha tido uma vivência com isso, que é uma coisa relevante. Então, filmes tratam da vida. Por que não tratar de saúde mental? Como podem tratar de uma pessoa que tem câncer e tem um problema de saúde física. Não, em termos práticos, eu falo, que legal. A gente precisa de conscientização de temas de saúde mental e relevância e discussão sobre o tema. Mas você tem razão, talvez me incomode um pouco a qualidade. Te incomodou alguma coisa da qualidade, alguma coisa ficou caricata e te incomodou. Caricata. Né? Porque se vou pegar o Requiem para um Sonho, né? De uso de drogas. Requiem para um Sonho. É um filme, assim, muito bom, pesado. Ele tem muitos, acho que tem o Jared Leto, se não me engano, são 3 histórias, né? Mas ele tem o Jared Leto... Eu esqueci uma que é uma pessoa que é viciada em anfetamina, mas é uma atriz super boa, que faz muito tempo que eu vi, né? Então, assim, mas ele tem uns 3 enredos de pessoas envolvidas com drogas meio diferentes, assim.
E é um filme muito bom, assim, muito bom. E eu quis trazer, na verdade, isso. Falar, filmes são histórias sobre coisas que acontecem com as pessoas. Problemas de saúde mental acontecem, como problemas de saúde física acontecem. Uma pessoa que sofre um acidente, fica paraplégica, eu vou fazer um filme sobre a história. Uma pessoa que tem câncer e está morrendo, vou fazer um filme sobre isso. Talvez um oncologista vendo filme sobre câncer fala... Isso, pode falar, ficou caricato, nossa, né? Ou o outro fala, não, ficou idealizado, né? E tudo bem, né? Assim, nem sempre a pessoa consegue. Eu falei, é muito complexo você conseguir captar a natureza da relação humana, passando essa mensagem ali em 1 hora e 40 minutos, 2 horas, 3 horas, 4, para um filme mais longo ali, né? De forma genuína, né? Que não tenha momentos que você fale... Então, acho que isso diferencia, para mim, um filme bom de um filme ruim, né? É um filme que talvez você acredite nos diálogos, você acredita nas falas das pessoas. Você fala, as pessoas... vivendo isso, elas poderiam falar isso mesmo, né? Versus aquele filme, que não é que você nunca vai assistir, mas eu gosto de comédia romântica boba. Tem algumas que eu acho muito boas, né? Mas tem umas que são mais bobinhas e que você assiste e que as falas te dá aquela coisa, tipo, nossa, ninguém fala desse jeito na vida real, né? Então, acho que talvez o filme tenha te trazido, mas na vida real não é assim. Então, quando o filme traz isso, eu posso continuar gostando, talvez de assistir de vez em quando alguma coisa, mas ele realmente não conseguiu captar, né? Ele não conseguiu captar, não ficou tão genuíno, né? Então, tem muitos desses filmes aí que saem mais rápido, filme para TV, né? Antigamente, as coisas do filme para TV, né? Que normalmente eram filmes, talvez a qualidade não era tão boa, o enredo não era tão legal, era muito mais repetitivo, eu mudava uma coisinha ali, né? É engraçado, porque aí tem um filme de transtorno bipolar / borderline, que é meio caricato, mas é bom, né? Que é o da Jennifer Jolie. Lawrence com sim. Bradley Cooper. Silver Lining. Silver Lining, O bem... Eu não lembro o nome em português, né? E tem o Robert De Niro também, que é meio caricato ali, né? Mas é isso. O Bradley Cooper com transtorno bipolar e a Jennifer Lawrence, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline ali, né? Mas tem interações genuínas ali naquele meio, né? Você consegue pensar numa família vivenciando as coisas daquele jeito, pensando no Robert De Niro, e o Robert De Niro viciado em jogo. Né? E as apostas, né? E a vivência do Bradley Cooper como filho dele ali. Então, é o que eu falei, tem coisas que você olha e que você realmente se conectou. Não só se conectou, mas que te soam mais compatíveis com o que a gente vivencia no mundo real, né? Mesmo que seja, às vezes, um filme de fantasia, né? Porque aí as coisas de fantasia, você vai ver um Harry Potter, né? Um filme como esse só faz o sucesso que faz porque ele traz questões Harry Potter reais, que é uma coisa bem da né? A história, o enredo da Cinderela, assim, né? O enredo do Cinderela. Comparei mais que essa jornada do herói. Não sei se é isso também, né? De uma pessoa que aquele o patinho feio da história. Que tem a ver com essa jornada do herói. Uma pessoa que tá lá embaixo e vai lá pra cima, assim. Mas ele mexe com muitas outras coisas, né? Tanto que é uma série, não é um filme único. Então, tem essa coisa desse lado sombrio ali, né? De coisas lá. Então, eu acho que é um filme que traz muitos aspectos. Então, muitas vezes... O lado bom da vida. O lado bom da vida. Eles trouxeram da Jennifer Lawrence com o Bradley Cooper, né? Então, mesmo quando é uma coisa de fantasia, Senhor dos Anéis, né? São filmes que, de novo, traz essa jornada. Esse do Senhor dos Anéis, de novo, essa jornada do herói, né? Você vê o Frodo aquele ali, que é o pequenininho, que é o que tá lá, que é o que não queria sair, enfrentar o mundo, né? Ele vai lá, enfrenta, luta as batalhas internas dele. Então, são coisas que a gente se conecta de alguma forma, né? Então, eu acho que os filmes, eles trazem essa possibilidade mesmo da gente vivenciar, né? E eu acho que isso é um atalho, assim, né? Não é um atalho. Não que a gente precise assistir filmes, né? Enfim. Não é que viver é ter visto os filmes certos. Você precisa ver os filmes, senão você não vai saber viver. Exato, né? Mas a arte, ela ajuda a gente a viver experiências emocionais, né? Às vezes sutis, às vezes intensas, que no fundo nos enriquecem. E acho que tem a coisa do belo também, né? Além dessas vivências emocionais, obrigado, assim. A coisa de você vivenciar uma coisa ali que é percebida como bonita, seja uma música, um filme, né?
que também é algo de contemplar, eu acho que de contemplação ali de determinadas coisas, né? Então tem essa ligação emocional, acho que tem a contemplação de alguma coisa, né? E aí a gente podia encerrar com filmes, dicas de filmes. Acho sacanagem você pegar, escolher o tema na hora e a gente trazer dicas de filmes, né? Dicas de filme. Porque são tantos filmes que eu gostei na vida. É isso, acho que o Clube da Luta é ótimo pra quem nunca viu. Antigo, né? Não sei se as pessoas estão... Antigo agora, né? Tipo, E o Vento Levou, mais antigo ainda, né? Mas não sei, você queria falar de algum aí? Não, eu acho muito bacana o Groundhog Day, né? O Dia da Marmota. O Dia da Marmota, Feitiço do Tempo, com Bill Murray, né? Essa experiência... Enfim, um enredo desses filmes que repete o dia, né? Mas, assim... É que você teve outros mais depois, agora eu não vou lembrar nenhum nome, assim, né? Mas tiveram vários desses que repetem o dia, mas esse aí, de fato, é meio marcante, assim, né? Mesmo você tendo... Esse é um enredo que também se repete ao longo do tempo. Tem aquele enredo das pessoas que trocam de corpo, né? Não, e esse é um enredo que repete, mas aí eu tô lembrando do mito de Sísifo, né? Que é um pouco uma analogia à vida, né? A vida que se repete, o dia que se repete, as minhas funções que se repetem. E aí, como é que eu encontro sentido nessa coisa que parece meio sem sentido, repetida, né? Repetitiva, né? E aí o Sísifo o Sísifo é o rei de Corinto. Corinto, os corintianos vão dizer que é o presidente do Corinthians, mas não é o presidente do Corinthians. O Corinto, ele é o rei de... O Sísifo é o rei de Corinto, que é o istmo de terra ali, que separa o norte do sul da Grécia. E ele era muito astuto, super astuto, inteligente, ele pregava peça nos deuses. E aí, num determinado momento, ele sequestrou Thanos, a personificação da morte. O Thanos dos Avengers, dos Vingadores. Dos Vingadores. Ele sequestrou o Thanos, que era a personificação da morte. E aí ninguém mais morria em Corinto. Então, olha que maravilha, né? Um rei magnífico, né? Só que aí Zeus, deus dos deuses, não gostou. Decidiu puni-lo com uma punição eterna, de passar a eternidade no submundo, carregando uma rocha enorme, montanha acima. E quando chegava no cume da montanha, a rocha descia e o Sísifo tinha que carregar de novo. Que é uma alegoria dessa sensação de absurdo com a vida, né? Você levanta, trabalha, come, dorme, levanta, trabalha, come, dorme, né? Acho que tem essa coisa da repetição ali, né? De uma tarefa, né? Sim, e eu acho esse filme é um que eu acho muito bacana, assim. Sempre me mexe eu sei que você gosta muito desse, Mas é um filme legal mesmo. E ele é um filme... Mas as pessoas que nunca viram vão achar que é um filme pesado, né? Na verdade, é uma comédia. Não, do jeito que você está contando, comparando com Sísifo e a dificuldade da vida, as pessoas podem pensar que, assim... Mas você quer saber o final da história do Sísifo? Conte o final da história. Sísifo era tão sagaz que ele falou, você tá me pedindo com isso? Vou carregar essa rocha feliz. E aí ele pregou a peça derradeira em Zeus, né? E aí voltamos para a coisa da ciência do bem-estar também, né? Que a gente tinha falado, que é isso, né? De conseguir vivenciar os momentos felizes da vida, né? Assim, sem pensar só nas adversidades ali, né? Mas acho que é um filme que você falando do jeito que conta, para quem nunca viu, vai achar que é um filme super pesado. Na verdade, é uma comédia com Bill Murray, super engraçada, né? Então, essas vivências têm sempre algo cômico ali. Mas você acha que faz algum sentido para as pessoas hoje em dia assistirem, por exemplo, Mary Poppins? Elas vão se conectar? Eu acho que vão, viu? Tem várias crianças que se conectam com Mary Poppins ali, né? É que talvez tenha uma coisa ali, tipo, de... ser mulher, não sei, né? Se para você se conectava com Rambo. Eu assisti Rambo... Tá, legal, assisti Rock, o primeiro é ótimo, né, assim... acho que tem até uma coisa que, não sei se foi no Rock, nesse primeiro, do Stallone ter sido indicado a melhor ator, e ele achar que ia ganhar e se levantou, né? Mas era um filme muito bom, mas talvez você se conecte mais ali com essa coisa do cara que sai pra batalha, e eu me conecte mais com essa coisa da babá que cuidava das crianças e que trouxe algo mágico e um sentido pra vida dessas crianças ali. Né, esse resgate, o que talvez a Noviça Rebelde tenha um pouco. Então, acho que é isso, assim, indicar filmes é algo muito peculiar também, né? Machismo estrutural, você tá ressaltando. Eu não tô entrando nisso, eu tô dizendo que talvez tenham características ali, tipo, de homem como protetor, né? Um provedor, protetor, que resolve, que sai pra batalha. Você tá me chamando de machista, é isso? Não estou te chamando de machista. Estou falando que tem certas construções sociais que podem favorecer você gostar mais de um filme e menos de outro, né?
Tem a história de vida, tem muitas coisas envolvidas. Então, por isso que indicar filme nem sempre é algo fácil, né? Então, quando alguém costumava vir me pedir, então me indica um filme legal, fala, me conta um pouco os filmes que você gosta. Me fala primeiro alguns que você gosta, aí eu vou pensar e tentar te indicar um. Né? Me indique um filme ou uma série para entender um pouco melhor sobre transtornos do espectro autista. Olha, é algo tão heterogêneo o espectro que você não vai ter um que represente tudo, tá? Mas eu diria que atualmente, especialmente em adultos, tem aquela As We See It, da HBO, né, da HBO. As We See It, que a gente pode escrever também para as pessoas aqui embaixo. Da HBO, que são 3 autistas adultos e os atores também são autistas, né? Então, é uma série muito legal, assim, muito boa. Né? Ela não é uma série caricata, porque a gente tem o Sheldon do Big Bang Theory ali, né? Mas que fica uma coisa um pouco mais caricata e não é um tema abordado, né? Já na As We See It, ele é abordado diretamente. Ela é muito boa. Você tem a Atypical também, né? Do Netflix, que é uma série muito legal, assim, né? E que tem mais temporadas, né, do que As We See It. E eu acho que, para mim, uma coisa que traz muito ali do Atypical, que eu acho interessante, para além da questão do autismo, é a vivência da família, né? E um pai que, em determinado momento, abandone, que depois volta. E uma mãe que viveu a vida inteira para ele. E se agora ele está ficando independente. E onde eu estou. Então, eu acho que ela traz coisas da vivência familiar ali, né? De uma família atípica ali. Que também é interessante. Acho que eu começaria com essas 2, assim, né? Acho que tem outras que a gente pode... O pessoal gosta muito de Uma Advogada Extraordinária, né? Que é um dorama, uma série coreana ali. E que é uma advogada que ela é autista. Mas eu acho que ela traz menos complexidade do que talvez essas outras 2, né? Tá bom. E desses filmes classicamente tidos como os filmes... Tipo, O Poderoso Chefão, filmes que são muito bons ali. Esses filmes, assim, que vai a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Tentando lembrar, a gente teria que abrir agora a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos para ver qual que a gente fala, nossa, esse vale muito a pena, né? Você tem filmes como Taxi Driver, O Apocalipse Now, A Ponte do Rio Kwai, aí vem no tema meio guerra ali, né? O Poderoso Chefão, né? É um filme. Você tem os filmes do Chaplin, que normalmente estão ali, né? O Grande Ditador. Alguns filmes que também são bem legais. E que é isso, eu não sei se hoje em dia, para as pessoas assistirem, qual que é a faixa etária do público que assiste o Mentes em Podcast, para pensar um pouquinho quais são esses filmes que valem a pena. Assim, se eu nunca assisti, né? Vale a pena eu ter assistido. Né? Você achou aí a lista? Não, sempre tá nessas listas, né? Poderoso Chefão, isso. Cidadão Kane. Cidadão Kane. Que eu assisti também não entendi bolhufas. É um filme meio de metalinguagem do cinema, que ele é um diretor de cinema fazendo um filme, né? Mas é muito legal. E tem a coisa do Rosebud, que é a palavra que ele fala. E no final, o que era o Rosebud ali, né? E o que era o Rosebud, então? Era um brinquedo dele da infância. Acho que um trenózinho, alguma coisa da infância, assim. Então, ele fala isso, né? Em algum momento lá perto de morrer. Tô tentando lembrar direito como é que era. E você fica o filme, também, o que é esse Rosebud? E aí, acho que tem a cena final. Então, tem uma coisa... Agora, se a pessoa for assistir, já falei o que é também, né? Se você quiser assistir um filme de 1941, spoiler, a Gretchen acabou de dar. De contar. Se você nunca ouviu falar de Cidadão Kane, acabei de contar a história. Estragar o filme para todo mundo. Cidade de Deus está aqui na minha lista. Olha, olha, legal. É um filme bom também. É, bem bom. Aquele outro brasileiro, gente, com a Fernanda Montenegro. Central do Brasil? Central do Brasil. Um filme muito bom. Oscar, muito bom também. Oscar de melhor atriz. Tem mais filmes? E o Orfeu Negro, o filme brasileiro do... Antigo, né? Também um pouco, Franco-brasileiro, né? Francês. Orfeu Negro. Esse não é um que me marcou tanto, mas... Pior Vizinho do Mundo. Pior Vizinho do Mundo, já assisti. Eu assisti. É o Robert De Niro, ele? Não, quem que é? Eu tô tentando lembrar. Tom Hanks, tá? É, legal. Que é esse filme legal de uma pessoa que você vê aquela ideia que você fala, ele era ranzinza e tudo, e vai lá e ajuda, e tem a história pessoal dele, né? Essa história do ranzinza que se redime, né? Tem a coisa... Mas é isso, assim, tecnicamente, vou falar assim, eu tenho muito essa visão de olhar, então, é um filme bom, tecnicamente, você fala que legal, não é um filme gostoso de assistir.
né? Mas às vezes as pessoas se conectam mais com esse do que com Cidadão Kane, que é um filme tecnicamente Cidadão complexo. Kane, totalmente não me conectou. Mas é isso, cada um se conecta com uma coisa. E aí é o que eu falei, quando você gosta de cinema, às vezes você traz essa visão de falar, nossa, aí você lê a respeito, aí você vê de novo, você fala, não tinha pensado nisso. Aí juntando cinema e música, aí tem o Amadeus, né? Sobre o Mozart. Sim, que também não é um filme fácil e que vai falar, as pessoas vão gostar, né? Mas é um filme bom. Os Sete Minha Amada Samurais, Imortal da Akira é outro. Kurosawa. Akira Kurosawa era muito bom, muito bom. Sete Samurais é muito legal. E tem outros dele muito bons. 12 também, Homens assim. e uma Sentença, que é... Também o filme clássico, né? Da história de tribunal. É um que a gente não citou. Essa coisa do tribunal e as pessoas decidindo. E a conversa, né? Que fica lá, assim... né? Tipo, decidir um convencer o outro, assim. É um filme muito bom também. Casablanca. Casablanca é um clássico, né? Assim, é um romance clássico também, muito bom. Acho difícil, é isso que eu tô falando. Eu vou escolher agora que filmes que eu vou indicar para as pessoas. Hoje em dia, eu não sei. Será que vão querer ver Casablanca? Meu irmão, se estivesse aqui, falaria Esqueceram de Mim, sem sombra de dúvida. Né? Que para ele é um filme que super marcou. E é um filme ótimo, que também marcou. Né? Não sei se as pessoas hoje forem assistir vão gostar... né? Não sei, nosso filho assistiu, a gente foi mostrar pra ele, ele super se identificou, tipo, tá 1 mês montando armadilha em casa pra você cair, né? Vai subir na escada, tá cheio de armadilha. Quer mostrar a sequência, acho que no Esqueceram de Mim tem essas coisas daquele efeito dominó, né? Uma bolinha que cai, que vai aqui. Agora ele tá nessa de montar umas sequências que ele quer que bate, que isso aqui cai, que derruba aquilo. Ele adorou. Né? Então, você vê que é um filme que ele tem algo de se conectar com o humano, que ele é mais eterno, né? Ele é uma constante do ser humano. Né? Não é um filme de momento, né? Que também capta uma coisa muito... né? Tem uma coisa do estar desamparado numa situação de vulnerabilidade e defender o... Isso, mas eu acho que para criança é a traquinagem mesmo, entendeu? É aquela coisa do tipo... cara divertido que consegue montar umas coisas e se vira ali na situação e passa... O Heitor ainda não entende, mas aquela cena de passar o negócio de barbear do pai, né? E arder o rosto ali, né? Então, são coisas que, para criança, é um negócio que é muito... Você se identifica ali com a mágica daquilo, né? Em resumo, como é que é aquela sua frase lá? Que viver é ter visto os filmes certos. Viver também é... Também é. Viver... Pode ser essa experiência de ver os filmes certos. Pode ser, também mas aí é isso, né? Viver é tantas coisas e também é também ter assistido os filmes Talvez certos. Pergunte para o ChatGPT, né? Do tipo, olha, gostei de tal filme, qual outro você indica? Porque eu acho que tem isso. Claro que tem a coisa do elemento surpresa, de você assistir uma coisa... Né? Então, eu faço... Ser surpreendido se surpreender com aquilo, nada, não esperava. Então, eu fui esses tempos para trás. Como eu tô com o tempo muito... A gente tá acabando, mas eu tô com o tempo muito restrito por causa do Heitor e dos compromissos de vida. Então, para eu escolher assistir, às vezes, alguma coisa agora, é bem isso. Eu vou dar uma pesquisada, eu vou ler a respeito, eu vou falar, vou investir meu tempo nessa série nova. Eu assisto várias séries de besteira também, mas... Quando eu vou pesquisar uma série, eu vou investir meu tempo nessa série nova, deixa eu ver que série o pessoal tá falando que é legal. E eu assisti uma, que eu acho que tá na HBO também, na HBO, agora eu tenho que lembrar se tá no Max, onde era, que chama O Ensaio, né? Que foi uma série que eu nunca tinha visto nada igual. Né? Ela parece um reality ali, então é um cara que... Ele fala, eu sempre tive dificuldade meio que em resolver as coisas da minha vida, então o que eu decidi? Eu vou pegar algumas pessoas que estão com algo crucial para se resolver na vida e a gente vai ensaiar. Como é que ela pode ter essa conversa? Como é que ela vai fazer isso? É um roleplay. Mas é um roleplay em que ele fala assim, então a ideia é que ele levasse a fulana num bar para conversar. Então ele recria o bar no lugar. E ele fica ensaiando, ensaia os diversos desfechos, e depois vai viver com a pessoa essa coisa. E a série vai ficando tão, sabe, intrincada em determinado momento, que aí ele quer fazer parte. Uma pessoa lá, uma das pessoas que ele vem ajudar, uma pessoa que queria decidir se vai ter filho ou não. Então ele decide que ele vai, no período de alguns meses, fazer essa pessoa vivenciar todas as faixas etárias, até um adolescente, para ela saber se ela quer ou não. Então ela fica 2 semanas com um bebê de tanto tempo, depois sai, vem com uma criança, depois sai, vem, ela vai vivendo. E ele fala, poxa, eu também quero saber se eu quero ter filho, então eu vou entrar junto nessa. Eu vou ser o marido, né? Seu pai. Eu vou entrar e vou ser o pai. Então, assim, ela vai ficando... É uma série, não acho que todo mundo vai gostar, mas é uma série que eu achei que tinha tantas camadas e tantas coisas que você vai pensando, assim, que você fala, gente, né, me pegou um pouco. Já me perdeu no nome. Né? O The Rehearsal, né, o ensaio, então. É. Se fosse um ensaio de banda, tinha te ganhado, né? Mas o ensaio, no geral, mas é uma série muito boa. Grátis, adorei. Você que está começando esse podcast de crítica
crítica cinematográfica. Vamos lá, né? Você é metralhada também, que às vezes você critica uma, as pessoas gostam, você fala bem de outro, o povo fala que é horrível, né? Mas é isso, tem um pouco de gosto também. Você só não pode falar mal dos filmes da Taylor Swift. Filmes? Senão você vai ser não vou entrar, massacrado então, pelas Swifties. então não vamos entrar. Bem Selena Gomez manda super bem, hein? O Only Murders in the Building ali, o seriado, muito legal da Selena Gomez. Então tá bom, Gretchen, obrigado. Então é e com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.